Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 8 de setembro. Apesar do Ibovespa ele fechar em alta na segunda-feira, o índice ele se beneficiou do baixo volume de negócios na sessão, em dia de feriado nos Estados Unidos e noticiário positivo para alguns países pontuais. No entanto, as manifestações e discurso de Bolsonaro durante o feriado do dia 7 de setembro intensificam os ruídos políticos no Brasil e pode alimentar a volatilidade nos mercados domésticos. Durante manifestação em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro ele reforça as provocações aos ministros do STF, o que contribui para a piora das tensões entre os poderes e a perda de popularidade no governo Bolsonaro. Isso deve repercutir negativamente na agenda de privatizações, reformas e negociações em torno dos precatórios. Ontem à noite, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele decidiu cancelar todas as votações e reuniões da Casa previstas para os dias 8 e 9 de setembro, alegando que não há clima político para que elas ocorram. Alguns políticos se manifestam a favor do impeachment de Bolsonaro, o que deve contribuir para as incertezas no âmbito político. O mercado ele permaneceu fechado durante a terça-feira, mas o risco país do Brasil de 5 anos atingiu 176 pontos. Os futuros das principais bolsas internacionais elas amanhecem em queda hoje, após as bolsas americanas permanecerem fechadas durante o feriado do Labor Day. O mercado reabriu ontem, ainda repercutindo os dados de emprego de agosto e os impactos da variante Delta na economia dos Estados Unidos. A perspectiva de que o Fed ele poderia atrasar o tapering, ganha força mediante os sinais de recuperação mais lenta do que o esperado do mercado de trabalho e postergação da volta aos escritórios de grandes corporações americanas, como por exemplo Google e Apple. Enquanto o Dow Jones e S&P fecharam em queda, a Nasdaq ele operou uma direção oposta e renovou as máximas históricas. Os juros eles operaram em alta, assim como o dólar, que pressionou a cotação das commodities na sessão, e o petróleo ele opera levemente em alta, revertendo tendência de queda nos últimos dias, pressionado pelo anúncio da redução de preços da Saudi Aramco para o mercado asiático, que elevou as incertezas sobre a recuperação da demanda. E hoje o Fed vai divulgar o livro bege no período da tarde. Na Europa, as bolsas também operaram em queda após a confirmação do crescimento do PIB de 2,2% na comparação trimestral de 2021 na zona do euro. Os investidores aguardam a decisão de política monetária do Banco Central Europeu na quinta-feira. O Banco Central Europeu tem adotado uma política mais dovish, sendo a favor da manutenção dos estímulos monetários, enquanto a economia europeia se recupera dos impactos da crise pandêmica. No entanto, com a melhora nos dados econômicos, a questão é se o Banco Central também passará a discutir a redução gradual da compra de ativos. E na Ásia, as bolsas fecharam mistas em linha com os demais mercados. Destaque positivo para a bolsa de Tóquio, que fechou em alta de 0,89% após a revisão positiva do PIB do Japão no segundo trimestre de 2021. E na China as bolsas ficaram praticamente estáveis e além disso aqui no cenário inflacionário fica no radar e investidores aguardam a divulgação dos dados do IGPDI hoje e do IPCA amanhã. E com a piora do quadro hidrológico no Brasil, as projeções de inflação para 2021 têm sido constantemente revisadas para cima e atingiram 7,58% no último boletim Focus. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.